Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Josué. Hoje a parte 5, o capítulo 3 do livro de Josué da Bíblia Sagrada. E eu quero convidar você a ler todo este capítulo 3 e depois voltar aqui e conferir comigo, Ediomar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, esse estudo bíblico expositivo. Fica com a gente. E recapitulando, aproveita que a gente ainda está na parte 5 e começa a rever desde lá da introdução os nossos estudos bíblicos que ficam aqui na página do Facebook da Igreja Comunidade Evangélica da Vitória ou no YouTube, no meu canal Gal Guedes. Então você poderá ver que no capítulo 1, Deus fala com Josué e fala para ele, olha, Moisés morreu. Então se levanta e passa o Jordão com todo esse povo, o povo de Israel. E o capítulo 2 é a preparação. Josué manda o povo se preparar, se armar para passar o Jordão, ou seja, para cumprir a ordem de Deus. Passar o Jordão é um paralelo na nossa vida, de passar rio da impossibilidade, passar situações difíceis. Quem sabe você está passando uma traição ou um momento de injustiça, está sendo injustiçado, ou perdeu seu emprego, ou perdeu alguém que você ama muito, e você tem que passar este momento. Passar o Rio Jordão também significa fazer algo que ninguém pode fazer pela gente. É como uma cirurgia, você não pode falar, vai lá e faz essa cirurgia por mim. É algo que nós mesmos temos que nos apresentar e passar por aquilo. E passar o Jordão é também obedecer a Deus e, pelas suas instruções, buscar cumprir a vontade de Deus e fazendo assim, debaixo da orientação, se submetendo ao Senhor Deus, alcançar as suas preciosas promessas. Vamos falar um pouco sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, em hebraico, é a palavra Yarden, que significa descer, fazendo uma referência a se humilhar. Este Rio Jordão atualmente faz divisa entre Israel e um país que se chama Jordânia, no Oriente Médio. Mas, na Bíblia, esse Rio Jordão foi palco, foi cenário, foi um local onde muitos milagres aconteceram. Eu vou citar alguns. Este que nós estamos vendo hoje, no capítulo 3 do livro de Josué, na Bíblia Sagrada, que Josué, junto com o povo, atravessa o Rio Jordão a pé enxuto, amando do Senhor Deus, para colocar a planta dos pés na terra prometida e assim o povo tomar posse da herança que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés tirou o povo do Egito e Josué, então sucessor de Moisés, cumpriu a missão de passar com o povo o Rio Jordão. Outra coisa que aconteceu nesse rio, outro milagre, Elias, um outro profeta poderoso na Bíblia Sagrada, ele fere as águas do Rio Jordão, que se divide. Então, isso se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8, se você quiser conferir. Um outro milagre que aconteceu no Rio Jordão foi com
Eliseu, o profeta, feriu as águas e atravessou o rio Jordão, segundo Reis 2:14. E um outro fato com esse mesmo profeta Eliseu, que ele faz o machado flutuar na superfície das águas do rio Jordão. Este fato está em 2 Reis 6:6. Um outro milagre que aconteceu no rio Jordão foi, você se lembra do general sírio Naamã, que mergulha 7 vezes no rio Jordão, 2 Reis 5:10-14, e ele é então curado milagrosamente de uma lepra. Então, milagre, também um milagre de cura neste rio Jordão. Outro fato que ocorria no rio Jordão e é citado na Bíblia Sagrada, o rio Jordão foi usado por João Batista para batizar as pessoas. E aí é um milagre do novo nascimento em Cristo Jesus. Isso está em Mateus 3:1-6, que diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E um fato também muito comentado foi o fato de Jesus, sim, Jesus, o Filho de Deus, ser por João Batista batizado neste rio Jordão, Mateus 3:13-17, E diz também em Lucas 4:1 que Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo, ali onde houve uma manifestação da Trindade Santa, Deus Pai falando, se manifestando, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, e o próprio Jesus ali, em pessoa, em carne, sendo batizado presencialmente, com uma palavra moderna hoje, e a manifestação do Santo Espírito de Deus em forma de pomba. Tudo isso aconteceu no rio Jordão. No capítulo 1, a gente vê Deus falando com Josué, falando: levanta-se, Josué, e passa o Jordão. E no capítulo 3, agora a gente vê: levantou-se, pois, Josué. E diz: de madrugada, de manhã, bem cedo. De manhã cedo faz referência a uma interpretação que aponta para a revelação e também para a adoração. E aqui diz que eles partiram de Sitim, é um local, o nome de um local, ele, Josué e todos os filhos de Israel, porque a ordem é o quê? Passa tu e todo o povo de Israel. Então, a gente vê aqui Josué obedecendo literalmente as instruções que ele recebeu do Senhor, lembrando que Josué, com Moisés, quando ele era auxiliar de Moisés, ele costumava sempre obedecer direitinho, literalmente, o que Moisés ordenava, instruía. E ele continuou, então, sendo assim assertivo, obediente, submisso ao Senhor, tomando cuidado de fazer tudo conforme a palavra do Senhor para ele. E aqui diz que ele se levantou de madrugada, partiram
e vieram até o Jordão. O Jordão era o local que o Senhor tinha ordenado para eles irem e atravessarem. Mas aqui diz que eles pousaram ali, ficaram ali, antes de passarem o Jordão. Teve essa pausa, onde eles ficaram parados no Rio Jordão. E no final de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ali onde estava o povo, e ordenaram o povo que, quando eles vissem a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Que é isso? Eles tinham que olhar para a arca. O que era a arca? A arca era aquele móvel que Moisés, orientado pelo Senhor, colocou as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Significava ali a presença de Deus. A arca carregava a presença de Deus, continha ali a presença de Deus, e os sacerdotes da tribo de Levi eram as pessoas autorizadas a pôr a mão na arca, a carregar a arca. A arca era considerada santíssima por conter a presença de Deus, e teriam várias regras, várias instruções seríssimas que teriam que ser observadas, obedecidas em relação à Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um termo repetido várias vezes neste capítulo. É muito importante. A Arca da Aliança também significa Jesus. Jesus é a palavra, né? A lei. Jesus é que dirige. Jesus vai junto, está no meio do povo. Jesus é o caminho. Jesus foi homem quando esteve em carne, mas era também 100% Deus. E o sangue de Jesus, a carne de Jesus, é a carne e o sangue da nova aliança. Então, há riquíssimos e inúmeros, incontáveis significados neste capítulo, que é considerado um capítulo curto, mas contém muito conteúdo e muito significado que aponta para a redenção, para o Senhor Jesus estar no meio do seu povo. O povo tinha que estar em uma distância que eles conseguissem ver a Arca da Aliança, porque aonde os sacerdotes levassem a arca era o caminho que eles tinham que seguir. Então, essas instruções eles tinham que ter muito bem aprendidas para não fazer nada errado, para conseguir o povo todo atravessar o Jordão. E teria que seguir, aqui está falando, tem que seguir a Arca da Aliança. E para nós, isso significa, nós temos que olhar para Jesus, para a palavra do Senhor, andar no caminho que a palavra do Senhor estiver nos orientando. O Senhor Jesus é o único caminho para Deus, para o céu, para a salvação, não há outro. Então, aqui, eles tinham que olhar para a arca
da aliança, para a presença do Senhor, para a palavra do Senhor, para o próprio Senhor Jesus, simbolicamente, nos dias de hoje, para nós atravessarmos caminhos difíceis, né? Aqui diz, vocês, olha só como fala, né? O versículo 4 do capítulo 3 de Josué. Haja uma distância entre vós e a arca, não chega muito perto dela para que vocês possam saber o caminho que vocês têm que ir. Por quê? Por este caminho vocês nunca passaram antes. E eu quero te falar, se você estiver passando uma situação que você nunca passou antes, como nós estamos passando nos dias atuais, acontecimentos tão estranhos que nós nunca passamos antes, enquanto nação, enquanto situações de âmbito mundial, o que nós temos que fazer? Olhar para a Arca da Aliança, quer dizer, olhar para o Senhor Jesus, seguir o Senhor Jesus neste caminho que nós nunca passamos antes, que é desconhecido para nós. Olha o que diz o profeta Isaías na Bíblia Sagrada, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, diz o Senhor, né? E quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Então, quando a gente passar pelas águas, que podem ser momentos difíceis, caminhos desconhecidos, que a gente se sente perdido, a gente precisa lembrar que quando a gente passar pelas águas, o Senhor está conosco. O Salmo 23, Davi fala ainda mais profundamente no versículo 4. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. A presença do Senhor é garantida para aqueles que amam e confiam no Senhor. Ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E ele diz, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Josué continua falando com o povo e manda o povo se santificar, porque o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós, entre o povo. Lembrando que o Senhor prometeu estar no meio do povo, entre o povo, e ele estaria ali agindo, fazendo maravilhas, fazendo milagres ali no meio do povo, nessa passagem do Rio Jordão. Então, por mais difícil que fosse a passagem, o Senhor estaria ali agindo, fazendo maravilhas. Mas havia uma ordem, se santifica. E muitas pessoas têm uma ideia errada do que é se santificar. Acha que é ficar uma pessoa muito esquisita, muito estranha, falar diferente, andar de tal jeito, usar tal roupa. Mas, na verdade, essa palavra se santificar quer dizer, sim, ser santo, mas no sentido de se separar do pecado, se separar para fazer os propósitos de Deus, se dedicar a Deus, se submeter a Deus e seguir as suas instruções. Então, o povo ia sim ver milagres, mas teria que se
santificar, se separar daquilo que desagrada o Senhor, porque, neste caso, se o povo se santificar, a vitória, a bênção, a posse da promessa, a posse da terra prometida é garantida. A ordem era que os sacerdotes levantassem a arca e colocassem à frente do povo. Então, queridos, a gente vê aqui a importância do sacerdote. Sacerdote é uma função do passado, sim, das tribos de Levi, da lei, mas também o Senhor Jesus diz: vocês serão reis e sacerdotes. Então, quer dizer que essa função ainda vai continuar. Você pode conferir 1 Pedro 2,9, que Pedro fala do sacerdócio real, e Apocalipse 1,6, que diz: nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, sacerdócio ali colaborava para que o povo permanecesse na presença de Deus, olhando para a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus. E hoje, você como sacerdote, você como líder também faz diferença, é importante para despertar o povo, para colocar a palavra de Deus à frente, porque a nossa função é levar o povo a Jesus. Então, os sacerdotes ali estavam carregando a arca, colocando à frente do povo, para que o povo pudesse ver a arca e ir pelo caminho certo. É muito lindo também no versículo 7 do capítulo 3 de Josué, que o Senhor Deus fala com Josué nesse momento difícil, neste momento muito importante de transição ali do povo e também deste novo posto de Josué. O Senhor falou: hoje eu vou começar a engrandecer o teu nome, Josué, perante todo o povo. Muitas pessoas, muitas vezes olham para nós, né, com um olhar de será que é, será que não é, será que ele é igual a Moisés, será que ele vai dar conta? Então, Deus ali falando com Josué, o seu servo, e falando: olha, a partir de hoje também, a sua honra como líder vai se estabelecer. Que lindo! Deus ali se preocupando com o líder, com o chamado e com o respeito que o povo tinha que ter com seu líder, com seu novo líder, Josué. E o povo, você viu lá no capítulo 1, o povo falou: a gente vai fazer o que você fizer, o que você disser para a gente fazer, desde que Deus seja com você como ele era com Moisés. E olha o que Deus fala para Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E o Senhor então manda Josué ordenar aos sacerdotes que levam a arca do Senhor para parar quando chegasse à beira das águas do Jordão. E aí então Josué falou aos filhos de Israel: chega para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Então a gente precisa estar próximo de quem tem o recado de Deus, de quem ouve a voz de Deus, de quem recebe a mensagem do Senhor. Tem que estar perto. Josué falou: chega para cá e ouve as palavras do Senhor. E aí Josué continuou falando. Nisto, vocês vão saber, conhecer que o Deus vivo está no meio de vós e que com toda certeza vocês vão tomar posse e vocês vão tirar dessa terra, lançar diante de vocês os cananeus, heteus, heveus, perizeus, girgazeus, amorreus e os jebuseus. Então são 7 povos. 7 povos que
estariam derrotados diante do povo de Israel. E Josué fala: vocês vão saber que o Deus vivo, então ele trata o Deus de Israel como ele realmente é, o Deus que está vivo e está no meio de vós, está no meio de vocês. Né? O outro profeta também, Sofonias, fala: Senhor Deus está no meio de ti. Mais uma vez confirmando, né? E o Senhor Jesus, como eu já citei aqui, ele falou: estou convosco todos os dias. Está com a gente. Você não está sozinho. O Senhor mandou o povo passar o Jordão, mas eles não iam passar sozinhos. Jesus estaria ali no meio, Deus vivo estaria ali com eles, para garantir a travessia segura e a vitória sobre todos os inimigos, né? Número 7 se remete também a propósito. E também, aqui diz, né? Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, olha que lindo. Aqui a gente está vendo que o Senhor não é apenas o Senhor de Israel, o Senhor de toda a terra, ele manda em tudo, ele é o dono de toda a terra, né? Ele falou: quando puser a planta dos pés do sacerdote, as águas do rio vão se separar, vão abrir. As águas que vêm de cima pararão amontoadas, versículo 13. Como? Uma água que vem de cima, quer dizer, está descendo, vai parar. Como? Você já entrou numa enchente, algo que vem, uma água muito forte de cima para baixo e parar? Montão de água parar, isso é a ação do Deus vivo, a mão de Deus. E aqui diz, né, que as águas pararam. Versículo 16. O milagre aconteceu. E aqui diz o versículo 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco. Firmes. Isso quer dizer, você está passando pelo problema, está passando pelas águas, pelos obstáculos que se colocam na sua frente, em que as pessoas querem ver você derrotado, julga você como fraco, como pequeno, como abandonado, como aquele que vai ser derrotado. Olha aí, os sacerdotes no meio do rio, em terra seca. Mas eles não estavam na lama, não. Não estavam com os pés balançando, não. Eles estavam firmes. Quer dizer que você pode passar pela prova, mas com Jesus com a gente, com Jesus com você, você vai ficar firme. E aqui diz: até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Missão cumprida. O povo passou o Jordão, glória a Deus. Josué fez o que Deus mandou e cumpriu a missão. O povo passou o Rio Jordão. A salvação da nossa alma é pela graça, mediante a fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça no inferno, mas tenha vida, vida eterna. A nossa vida nesse mundo é uma passagem. E a gente precisa passar, seja a dificuldade, ou seja, os momentos de paz, de bênção, de tranquilidade. Mas o importante é que Jesus está com a gente. No mundo a gente tem aflições, Jesus falou, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Pense nessas coisas. Até a semana que vem, com mais um emocionante, edificante capítulo do livro de Josué. Tenha fé, a palavra de Deus diz: a fé sem obras é morta. Então o povo de Israel creu, Josué acreditou e se levantou. Passou o Rio Jordão. Todo o povo passou o Rio Jordão e se tornou a geração de Josué, a geração que conquista e toma posse da terra prometida. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Muita paz.